Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos aprender a agir como Deus. E precisamos entender que o perdão é o aspecto mais importante dessa expressão do Pai ao mundo, pois Ele nos concedeu o perdão quando nós não merecíamos. E isso a gente precisa entender e compreender. Jesus, acerca disso, conta uma história de um servo que devia uma quantidade que era impagável a seu senhor. Ele é chamado e este senhor diz que iria colocá-lo realmente numa prisão até que pagasse toda a dívida. Mas este servo implora e este senhor o perdoa. Saindo dali, este servo encontra um conservo seu que devia uma quantidade mínima, que era pagável, mas este servo implora para que não seja lançado na prisão nem vendido. O que este conservo faz? Manda prendê-lo. E aí fica o seu senhor sabendo e o chama. Isso está lá em Mateus 18, no verso 32 ao 34, diz assim: Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. E no 35, Jesus encerrando diz assim: Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seus irmãos. O que é que nós precisamos entender e compreender? Primeiro, perdão não é uma opção para nós, mas a expressão de quem nós somos em Deus. Isso a gente precisa entender. Pois somos filhos de Deus, fomos feitos à imagem de Cristo. Nós fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus. Somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós fomos tirados das trevas e transportados para o reino para proclamarmos as virtudes de Deus. O que nós precisamos fazer? Agirmos como Deus. Isto é que é o aspecto mais importante que a gente precisa entender, agir como Deus. Caso contrário, nós não estamos cumprindo o nosso papel, não andando segundo a vocação que fomos chamados, pois nós fomos chamados para vivermos neste mundo proclamando o reino, revelando o reino, manifestando a glória de Deus. E o que é importante entendermos? O perdão faz parte deste processo. A gente perdoa porque Deus nos perdoou. Ele nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores. Ele enviou o seu Filho quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Para ser sincero, ele planejou a morte de Cristo, ou seja, a cruz, a igreja, todo o seu reino, expressão do seu reino, antes mesmo de criar o mundo. Isso está lá na carta aos Efésios. O que a gente precisa entender? Que o perdão é algo que faz parte da natureza de Deus. Nós precisamos entender por que nós precisamos perdoar. Porque nós temos que revelar o Pai ao mundo. Porque temos que manifestar as virtudes do Pai. E o perdão é uma delas. Por isso nós não temos a opção de não perdoar. Isso não existe. O que nós precisamos entender é que, sendo quem somos, compreendendo quem somos em Deus, ou seja, fomos feitos uma nova criatura, recebemos da vida de Deus, temos da natureza divina, somos coparticipantes dessa natureza, como Pedro escreve em sua segunda carta, no capítulo 1. Que a gente precisa entender que nós fomos habilitados, capacitados por Deus para viver de uma maneira que o agrada, rejeitando as paixões humanas. O que nós precisamos compreender é que precisamos perdoar as pessoas. E não se trata de sentimento, pois sentimento para isso, no aspecto natural, nós nunca teremos. E Deus nos perdoou quando nós éramos pecadores. Ele enviou seu Filho para que pudesse resgatar o mundo, comprar-nos para Deus. A oferta de Deus, a morte de Cristo na cruz,
é para que nós pudéssemos ser comprados, libertos do domínio do pecado. Que precisamos arrepender dos nossos pecados e nos submetermos a Deus. Mas Ele nos perdoou antes mesmo de reconhecermos que éramos pecadores, de nos arrependermos. Por isso o perdão não depende do outro, depende de nós, depende da nossa atitude e do nosso entendimento de quem somos. E isto nos liberta para expressarmos Deus ao mundo. Não podemos ser escravo da questão da falta de perdão, porque isso pertence à natureza humana e nós não somos escravos mais deste mal que habita em nós. Nós somos libertos para vivermos a plenitude da vontade de Deus, revelando Deus ao mundo, manifestando a sua justiça, a sua graça, o seu amor e revelando o perdão que Ele nos concedeu. A gente precisa entender, quando nós compreendemos o perdão que nós recebemos, quando nós somos gratos de fato por esse perdão e entendemos que o nosso papel é revelarmos Deus ao mundo, nós não iremos agir de forma diferente. Agiremos para que a plena vida de Deus, a plenitude da vida de Deus se expresse por meio das nossas vidas, contaminando todos aqueles que estão à nossa volta, na igreja, no corpo de Cristo, mas também no mundo, revelando o Pai, revelando o conhecimento do Pai. Por isso, precisamos nos comprometer com Deus, com sua vontade, com seu querer. Revelar o temor, que é levar a sério as coisas que são de Deus, que são de nosso Pai. Mas a gente precisa entender que não se trata de lei, não se trata da obrigação em si, mas do entendimento de quem somos. Nós não temos opção não por uma questão de obrigação, mas por uma questão de entender quem nós somos em Deus, a obra que Ele realizou e principalmente entender que somos como Cristo neste mundo. Ele nos fez a imagem de Cristo, nos deu a mente de Cristo, nos deu um novo coração, derramou da sua vida em nós para que nós pudéssemos revelá-lo ao mundo. Nosso papel, a gente precisa compreender. Fomos enviados por Cristo, assim como o Pai enviou a Cristo, e Cristo foi enviado para revelar o Pai. E o nosso papel é revelarmos o Pai ao mundo. A gente precisa compreender isso. Por isso, perdoar não se trata de uma opção para nós, mas de expressão de quem nós somos em Deus. E revelarmos as virtudes de Deus implica em revelarmos o perdão a todas as pessoas que nos ofendem, que nos magoam, que nos maltratam, que não nos conduz a sermos naturalmente aceitáveis, mas espiritualmente nós aprendemos a sermos como Cristo e entender que a ignorância do outro é que conduz ele a cometer o mal contra nós. E a gente precisa entender que este mal não tem problema nenhum, pois o mal que vem dos outros não nos afeta por causa de quem nós somos. Mas o mal que está em nós e que nós já fomos libertos, este sim precisamos ser guardados, como oramos no Pai Nosso, para que nós não ofendamos, para que não maltratemos, para que não façamos o mal para o outro. E a gente precisa entender isto porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, precisamos revelar nosso Deus ao mundo. E precisamos conhecer a Deus. Precisamos desejar ardentemente conhecer a Deus, para que Ele seja glorificado, exaltado por meio de nossas vidas. Que a gente entenda, compreenda e possamos viver neste mundo como filho de Deus, revelando sua graça, sua misericórdia e principalmente revelando o perdão que o glorifica. Que a gente entenda, compreenda e nos sujeitemos à vontade de nosso Deus e Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.